Bom dia, amados irmãos e amigos, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco nessa manhã de quarta-feira. Que Deus esteja abençoando no seu dia, abençoando em nome de Jesus Cristo o seu trabalho, a sua escola. Que Deus esteja abençoando aonde você colocar a planta dos seus pés, amém? Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, eu venho com uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias, em Hebreus capítulo 10, amém? Glórias a Deus, que diz assim a palavra do Senhor: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecerem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aleluia! Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo Jesus Cristo, feita uma vez. Assim, todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência
e o corpo lavado com água limpa. Mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém, ou melhor dizendo, é isto mesmo, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuidais, vós será julgados e merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com os quais foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes humilhados, ó Deus de Israel, melhor dizendo, lembrai-vos, porém, versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição, em parte fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso e nós, aleluia, o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Eu tenho um texto também de ilustração que eu quero trazer para os amados irmãos, que diz: salvo pela gentileza. Ao final do expediente, um empregado de um frigorífico da Noruega foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara fria. Bateu a porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído, já estava quase 5 horas preso, debilitado com a temperatura suportável. De repente a porta se abriu e o vigia entrou na câmara
e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara, isto é, não fazia parte da sua rotina de trabalho. Ele explicou: trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. Ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter lhe acontecido algo, por isso procurei e o encontrei. Nessa simples ilustração, nós estamos observando o que se diz, e o que se diz, o texto dessa ilustração fala a respeito de que esse funcionário ele foi salvo pela gentileza. E a gentileza ela não só é de uma pessoa, mas ela é de uma para com a outra. E nessa situação de gentileza de uma pessoa para com a outra, a gente encontra aí um texto fantástico de que todos os dias de manhã, ao chegar à empresa, o funcionário, ele cumprimentava aquele porteiro, aquele que ficava na cancela. Todos os dias quando ele chegava e quando saía, mas ao chegar ele deu bom dia e ao sair ele não se despediu. E aquele que ficava ali na entrada da empresa, ele sentiu falta daquele empregado e foi procurá-lo, e ele o encontrou. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando, também a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando sobre a vida das amadas irmãs nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então nós trouxemos um texto aí de Hebreus capítulo 10 e estamos falando a respeito também dessa situação, amados irmãos, de ilustração, né? Que ele foi salvo pela gentileza. E o texto de Hebreus, ele diz que Jesus, ele se ofereceu como o resgatador da humanidade. E a gente começa o texto de Hebreus no capítulo 10, amados irmãos, falando da lei, porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas que nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação, diz aí a palavra do Senhor, pelo pecado, não te agradaram. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Amados irmãos, nós observamos que o escritor de Hebreus, ele fala da descida do Cordeiro perfeito, daquele que se ofereceu por mim, aquele que se ofereceu por você na cruz do Calvário. Ele fala que o sangue de touro e de bodes, eles não poderiam fazer verdadeiramente como que tirar o pecado do mundo. Por causa disso enviou aquele Cordeiro sem pecado. Quando nós olhamos, amados irmãos, a palavra do Senhor logo no início de Malaquias, a gente observa essa situação porque o Senhor ele está falando dessa forma. Preste bem atenção. Logo no capítulo 1, diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amais? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Amém? Glórias a Deus. Verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vos dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sacrifícios sobre o meu altar, pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso o que dizeis? A mesa do Senhor é desprezível? Porque quando ofereceis animal, oferece o cego para o sacrifício. Isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? O aceitará de tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso convosco. Isso é, das vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: quem haverá também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, disse o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta das vossas mãos. Desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos, diz o Senhor dos exércitos. Verso 14. Seja maldito o enganador, e que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula.
Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre as nações. A paz do Senhor Jesus, irmão Heleno, que Deus esteja o abençoando, operando maravilhosamente. Uma boa quarta-feira para o amado irmão, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida e na sua família nessa quarta, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, Jesus ele veio como sacrifício perfeito, porque o Senhor ele diz que na lei do levirato que haveria de oferecer um cordeiro de 1 ano sem mancha, um cordeiro de 1 ano todo branquinho, sem mancha nenhuma, sem mácula, um cordeiro perfeito para a expiação dos pecados do povo. Mas o povo, eles roubavam o cordeiro para sacrificar. Eles levavam o manco, eles levavam o cego, eles levavam o coxo. Isso não era um sacrifício perfeito perante Deus. E Deus, ele vendo a impureza do homem, ele agora oferece o seu próprio filho, o cordeiro perfeito, o cordeiro que desce do céu. Nós precisamos entender que Jesus Cristo agora ele vem e ele se doa, ele se entrega por nós para nos dar vida e vida com abundância. No verso 4 diz: porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. E conforme eu disse, por que é impossível, amados irmãos? Porque não é um sacrifício perfeito, não é um sacrifício que agrada o coração de Deus, porque um homem engana, um homem enganador, o homem faz aquilo que não é da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 5, por isso entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelos pecados não te agradaram. Diz o verso 7, então disse, Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A Sagrada Escritura diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava presente. No princípio do livro está escrito ao meu respeito. Amém? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nós temos já de antemão lido, falado a respeito que Jesus, ele é aquele que foi oferecido antes da fundação do mundo. E nós temos já há muito falado todos os dias, que está aí em 1 Pedro, capítulo 19, que diz, aleluia, mas não foi com sangue de, aleluia, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. No verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, aleluia, por amor de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Deus tem aí, aleluia, vindo com sua palavra. Deus tem aí nos orientado a respeito
de tudo que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, verso 8, como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelos pecados não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Entretanto, então disse, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual a vontade temos sido santificados pela oblação, aleluia, do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia. E assim como todo sacerdote aparece cada ano ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Quando nós olhamos no versículo 12 do capítulo 10, que ele diz, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Aí nós vemos, amados irmãos, o Cordeiro e o sumo sacerdote no mesmo corpo. Jesus, ele é o sumo sacerdote, aquele que sacrifica e aquele que é sacrificado. Quando nós olhamos no Salmo 51, a gente vê Davi falar com Deus, que ele fala a respeito de sacrifícios e oferta. E a gente entende o que realmente Deus quer de nós. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me pelo meu pecado, do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei mais puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça e dos holocaustos e de ofertas queimadas. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Primeiro tem que haver arrependimento. Primeiro nós temos que nos arrepender perante o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se não houver arrependimento, de maneira nenhuma nós entraremos no santo lugar, de maneira nenhuma nós entraremos no santo dos santos para estar ali fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus, como Cordeiro perfeito, agora ele entra, aleluia, na presença de Deus, intercede por nós e faz verdadeiramente com que eu e você venha estar sendo, aleluia, observados e as nossas causas advogadas
pelo advogado chamado Jesus. Amém? Então diz a palavra, amados irmãos, no versículo 13, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre o que são santificados, e também o Espírito Santo, aleluia, nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, jamais me lembrará de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, não há remissão destes, aleluia, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Glórias a Deus, que venhamos entrar na presença do Pai pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, porque Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por você. Verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, cheguemos-nos com verdadeiro coração e interesse e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de modo maior castigo cuidais vós, aleluia, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue da aliança, como foi, aleluia, santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Aleluia, porque bem conhecemos aqueles que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os quais assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, e tende grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e não há de vir, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando ao meu irmão, a minha irmã, nessa manhã, que esteja operando aí na sua vida de um modo glorioso, que você esteja aí sendo abençoado pela potente mão do glorioso Deus de Israel. Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por este dia, muito obrigado, ó Pai, pelas tuas mãos poderosas, Pai, esteja, Senhor, descobrindo, ó Pai, os meus irmãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, viver, Senhor Deus,
na observância, Senhor, da tua palavra, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, nos guardar para o Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que estejamos, ó Pai, atentos, Senhor Deus, a tudo e a todos, ó Pai, não deixando, ó Pai, de congregar, não deixando, ó Pai, de estarmos, ó Pai, debaixo, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, mas que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sendo operadores, ó Pai, de milagres, ó Pai, de acordo, Senhor Deus, com as virtudes do teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, a tua glória, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos dê, Senhor Deus, um dia abençoado na tua presença, que o Espírito Santo do Senhor venha resplandecer, Senhor Deus, a tua glória sobre cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, aleluia. É mais um dia, aleluia, que nós temos, aleluia, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nossa irmã Marina está dizendo, né, que a Fabiana está bem, graças a Deus, e tem agradecido aí pelas orações dos amados irmãos. Que Deus esteja aí abençoando mais e mais a família da amada irmã, que tenha aí todos um dia abençoado na presença do glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja te cobrindo aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, receba aí um abraço do pastor Carlos, receba aí um abraço do Espírito Santo de Deus, que ele esteja aí com seu sobrenatural sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe, até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, amém? Fica na paz, Deus abençoe.